fazer. É claro que é um filme bastante político, e eu estou aqui como crítico de cinema, então eu vou falar mais de alguns aspectos do filme como cinema mesmo, né? Primeira coisa que me ocorre... Vamos ver. A primeira coisa que me ocorre é aquilo que os jornalistas russos, no começo do século passado, chamavam de estranhamento, né? Que era o que diferenciava para eles a obra de arte. Ou seja, fazer com que a gente veja o mundo, um pedaço do mundo, um pedaço da vida, de uma forma diferente da usual, que cause uma mudança de perspectiva. Então, acho que isso é muito explícito no filme do Luiz Fernando, e foi dito aqui no discurso dele depois, na fala dele depois, chamar a atenção da sociedade de bem, da sociedade livre, para o que acontece com essa outra parte da sociedade, que também é sociedade, dentro de uma situação de confinamento. Agora, fazer um documentário é sempre se inserir também em uma situação de desafio, né? O documentário cinematográfico é um gênero que está sendo intensamente debatido nas últimas décadas, que já foi entendido de várias maneiras, inclusive numa suposta divisão entre a objetividade do real, que a gente vê aqui no filme do Fernando, né? Quer dizer, tentar mostrar, digamos assim, a vida como ela é dentro do presídio, mas ao mesmo tempo a necessidade de recorrer ao subjetivo, à individualidade, né? Para poder exatamente reforçar esse aspecto, esse objetivo de buscar o real, de buscar o objetivo. E nesse aspecto eu percebo que além de se inserir como um gênero documentário, ele perpassa o gênero da autobiografia de várias maneiras, né? Uma das maneiras é exatamente o relato pessoal de vários presos, que é direto, que é explícito, lá Eduardo Coutinho, inclusive com essa coisa de mostrar a própria produção, né? A própria equipe de filmagem, para desafiar qualquer suposto irrealismo, qualquer suposta contaminação da ficção, né? Isso me lembra uma questão muito controversa também hoje em dia, sobre a autobiografia, né? A autobiografia é uma coisa, é um estilo literário antigo e que sofreu uma série de mudanças com essas novas tecnologias do cinema, mas depois com a internet. Quer dizer, esse filme aqui, ele certamente pode circular pelas redes sociais e de várias maneiras. E juntando as duas coisas, o documentário e uma certa evolução do gênero do autobiográfico nos meios de comunicação, a gente tem uma passagem, uma transição de um período em que o que se reforçava nos documentários, o que se buscava representar era o coletivo, eram causas coletivas, eram causas universais, e depois a gente passou a viver um tempo em que o que é mais predominante é o selfie, né? É o relato pessoal. Você entra no YouTube, ou então em tantas redes sociais que existem, e você tem o relato, eu me apresentando para você, e você vai me ver, e eu vou falar de mim, é autobiográfico. Paradoxalmente, esse tipo de manifestação tão pessoal, tão autobiográfica, tão subjetiva, acaba se inserindo num contexto maior. Então, a minha história pessoal, de alguma forma, fala do mundo que me cerca. E aqui nós temos de novo a mesma situação no documentário do Fernando. E ainda em relação à construção autobiográfica, o que também me chamou a atenção foi que
o Fernando também está contando a história dele, mas de uma forma diferente. Ele não faz um relato pessoal da sua vida de carcerário, por exemplo, mas ele se veste de carcerário. Ele deixa muito claro que ele foi, que ele estava preso, né? E uma outra postura que eu achei interessante foi exatamente incluir o Zaratustra, porque o Nietzsche é talvez um dos filósofos mais influentes hoje em dia. Esse livro dele, Assim Falou Zaratustra, é um enorme desafio interpretativo, né? Por exemplo, eu sou tradutor também, então existe os especialistas em Nietzsche nos Estados Unidos, por exemplo, ou nos países de língua inglesa, ainda estão discutindo se foi encontrado um tradutor para Nietzsche, e principalmente para o Assim Falou Zaratustra, por causa da dificuldade de interpretar um texto que é filosófico, que se apresenta usando estilos de uma série de gregos clássicos até um estilo moderno, uma característica do texto moderno, que é esse de se dirigir diretamente ao leitor. E isso ele fez há 200 anos atrás, antes mesmo do próprio modernismo surgir, né? E há uma série de paradoxos nessa escolha do Zaratustra, porque ele obviamente, ele nega a existência de Deus, de uma vida depois, ele é extremamente materialista, né? Ao mesmo tempo, ele, em muitos momentos, usa um estilo religioso, cristão, dos textos sagrados, de forma a parodiar exatamente esses mesmos textos, né? E o que ele prega nesse livro é a substituição de Deus, da religião, ou de qualquer crença em algo que não seja isso que nós somos, a nossa materialidade, né? Para ele, a alma é um resultado do próprio corpo, é uma coisa orgânica, nós somos o nosso corpo, e não um corpo e uma mente separados, como Descartes vem pregar, por exemplo. E no documentário a gente vê uma série de falas com referência a Deus, a religião, a salvação da alma e coisas assim. Ao mesmo tempo, são abordagens muitas vezes de um discurso religioso, mas extremamente materialistas também. Quer dizer, como é que eu vou viver, minha família, meu sustento, como é que eu vou me inserir na sociedade? Enfim, eu acho que é um filme que gera uma série de provocações, né? Talvez um último comentário sobre o estilo autobiográfico é que é um gênero originalmente literário em que a mesma pessoa é o autor, o narrador e o protagonista. E aqui nós temos o Fernando, que é o diretor, o produtor, né? Ele é obviamente o narrador, sem querer entrar na discussão de narração no cinema, porque também é uma discussão complicada, né? Quem está narrando é a câmera, a equipe, é o diretor, é o roteirista, é o editor, né? Mas, como diretor, digamos assim, ele é o grande narrador do filme e ele narra a si mesmo. Ele é um protagonista, apesar de se esconder, num certo sentido, atrás dos relatos de pessoas que conviveram com ele. Então é um belo filme, eu espero que ele faça sucesso, é legal ver a sala cheia hoje e quero dar os parabéns.